Napoleon Hill, que estudou as 500 personalidades mais bem-sucedidas da época dele nos Estados Unidos, a gente precisa constantemente alimentar a nossa mente com pensamentos e materiais que nos tragam uma atitude mental positiva. E a gente pode fazer isso através da leitura, através da audição ou através de vídeos. O que acontece? Tem gente que é naturalmente de bem com a vida e tem gente que não é, mas a gente não precisa ficar reféns disso. Oi, tudo na paz? Eu sou a Marta e esse é o Sunny Self, o canal que te ajuda a construir a tua melhor versão através de um conteúdo inspirador e estratégico. Outro dia eu ouvi essa frase e pensei em trazer ela para o canal imediatamente. O universo não vai ficar te dando inspiração de graça no sentido de que se a montanha não vai até Maomé, Maomé tem que ir até a montanha. Como eu falei no início, nem todos nós temos naturalmente uma mente tranquila, uma vibe boa e a gente não precisa ficar parados esperando e achando muito legal as pessoas que são assim. O que acontece? Todas as pessoas saudáveis, que não precisem necessariamente de uma ajuda de um profissional da saúde, têm a capacidade de mudar a sua realidade. Como é que dá para fazer isso? O primeiro passo é tomar consciência sobre isso. Tem gente que passa a vida e o dia reclamando, olhando para os problemas e nem se dá conta disso. Nunca parou para pensar sobre isso e muito menos pensar que tem o poder de alterar esses pensamentos e essas rotinas. O segundo passo é reconhecer e refletir sobre as coisas que anda fazendo. Eu ando reclamando muito, eu ando me estressando no trânsito, eu ando vendo notícias só sobre corrupção e tragédia, eu ando muito desanimado com tudo que eu vejo, leio e escuto sobre o mundo e tô achando que a realidade está cada vez mais difícil. Quando eu converso com as pessoas na rua, eu converso sobre esses problemas, sobre como o Brasil não vai para frente, sobre como a corrupção atrapalha tudo. Eu reclamo sobre os meus colegas de trabalho, eu reclamo sobre o meu trabalho, eu olho para o meu parceiro, para minha parceira e me irrito com as coisas que ele faz. Muitos de nós fazemos algumas ou várias dessas coisas num piloto automático e a gente nem se dá conta que está fazendo e muito menos, como eu falei antes, pensa que a gente pode alterar esse tipo de comportamento e esse tipo de narrativa, de diálogo. O terceiro passo é refletir se eu realmente quero fazer essa mudança. Nenhuma mudança é muito fácil, principalmente se é um hábito ou um comportamento que a gente tem há muito tempo. Então, para a gente fazer uma mudança, ela tem que valer a pena. A gente tem que olhar para essa situação e pensar, o que eu vou ganhar mudando? Vai melhorar minha qualidade de vida? Vai melhorar os meus relacionamentos? Vai melhorar o meu sono? Vai melhorar a minha saúde? É legal analisar o que a gente está fazendo, como a gente está se sentindo e o que a gente gostaria de estar sentindo. E não só isso, é legal parar para analisar o que a gente já faz bem. Não olhar só para essas coisas que estão nos incomodando, mas também para as coisas boas que a gente já faz, para as sacadas que a gente teve, para as dicas que alguém nos deu e a gente já absorveu. Porque em todo o processo de mudança existe algo que não só pode, mas deve ser mantido. Algo legal que a gente já faz e que a gente pode trazer junto conosco com a realidade que a gente quer criar. O quarto passo é pensar em quais são as micromudanças que a gente pode fazer na nossa rotina para ter então um dia mais tranquilo, mais positivo e se sentir mais inspirado. E aqui as possibilidades são imensas. Eu posso compartilhar contigo as coisas que eu faço, mas não necessariamente isso vai fazer sentido para quem tu é e para o tipo de vida que tu tem. Então, a minha grande sugestão nesse vídeo é ir pensando nas mudanças, colocando elas no teu dia a dia e ir testando até tu encontrar o que funciona para ti. É assim que eu faço. E nesse momento eu posso te sugerir para voltar para os resultados do teu teste de forças de caráter e olhar quais são as tuas forças de assinatura e pensar de que forma tu pode utilizar elas na tua rotina. Peraí, Marta, como assim? Bom, talvez os meus exemplos não sirvam para ti, mas eu vou compartilhar eles para que tu possa entender um pouquinho mais como fazer esse processo de olhar para as forças e melhorar a tua rotina. Vou te dar 2 exemplos. O primeiro
é em relação ao meu antigo trabalho. Eu tinha como parte das minhas tarefas uma atividade que eu realmente não gostava, que era uma atividade bem burocrática e administrativa. Toda vez que chegava uma pilha de documentos que eu tinha que protocolar, enfim, colocar no sistema, eu ficava muito irritada. Só que depois que eu comecei a estudar sobre forças de caráter, eu pensei, acho que eu posso aproveitar esse negócio. Porque não fazia sentido eu me irritar com uma coisa que eu tinha que fazer quase todos os dias se eu não tinha outra opção, eu precisava fazer aquelas coisas. Então, eu olhei para minha lista, principalmente para as minhas 5 primeiras forças, que são as forças de assinatura. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Se tu não sabe sobre o que eu tô falando, eu vou deixar o link aqui embaixo pro vídeo que explica o que são as forças de caráter, beleza? Sugiro que tu pause, assista aquele vídeo primeiro e volte pra cá para tu poder aproveitar melhor esse conteúdo. Então, beleza. Olhei para as minhas 5 primeiras forças e fiquei pensando como é que eu posso usar elas para melhorar essa atividade que tá me incomodando. O que eu fiz? A minha terceira força é a força de apreciação da beleza e da excelência. Então, eu tive a seguinte ideia. Cada vez que chega a bendita pilha de documentos, eu paro o que eu estou fazendo, coloco uma música que eu adoro, olho para a janela por um momento e respiro fundo, porque lá eu tinha uma vista bem legal do céu e das árvores. E depois desse momento, eu começo a fazer o que eu tenho que fazer, curtindo a música. Pode parecer algo muito simples e até bobo, mas pra mim ajudou bastante. Eu parei de me sentir irritada quando aquela pilha chegava, porque eu sabia que era o momento de eu ouvir uma música que eu curtia e relaxar, fazendo aquela atividade que também não me demandava muita capacidade, digamos assim. Então, e o segundo exemplo é em relação à forma como eu lido com meus hábitos diários. Se tu viu o vídeo onde eu comparo coaching com terapia, talvez tu lembre que a minha quarta força é o autocontrole. Então, eu adoro sentir que eu estou gerenciando a minha agenda, o meu tempo, as minhas atividades e as minhas metas. No final do ano passado, eu criei uma tabela no Excel com os 30 dias do mês e todos os hábitos que eu queria fazer diariamente. Daí, eu imprimi essa tabela, colei ela do lado da minha cama e todas as noites antes de dormir eu marcava um Vzinho ou um Xzinho nos hábitos que eu tinha feito ou que eu não tinha feito. Só para vocês entenderem, eu coloquei yoga, coloquei tomar chá, coloquei ler antes de dormir, coloquei assistir notícias, coloquei não comer farinha nem açúcar, comer frutas, enfim, fiz uma listinha do que pra mim é importante, o que pra mim faz sentido. Isso funcionou por vários meses e eu tava adorando olhar para aquela tabela e ver todos os Vzinhos e aquilo me motivava a fazer os hábitos cada vez mais. Mas, em junho do ano passado, a minha rotina ficou muito mais corrida do que o normal, porque eu inventei de abraçar uns projetos da psicologia positiva fora do meu trabalho, eram projetos profissionais fora do trabalho, ao mesmo tempo que eu estava planejando a minha festa de despedida / casamento e ao mesmo tempo que eu estava organizando a minha mudança aqui para Portugal. Então eu comecei a ficar super atucanada porque eu não estava conseguindo fazer aqueles hábitos, porque eu tinha muitas outras coisas para fazer. E aí depois de sofrer um pouco, eu tive uma conversa muito legal com os meus pais e eu me dei conta que tudo bem às vezes não estar em equilíbrio. Existem momentos da vida onde a gente vai ter que se dedicar a outras coisas e infelizmente tem que nos deixar um pouquinho de lado. É óbvio que isso não deve durar muito tempo, mas também não tem problema se desequilibrar por um período. Então, eu parei de usar aquela tabela nos meus últimos meses em Porto Alegre, porque estava me gerando mais ansiedade do que me ajudando, porque eu chegava de noite e via todos aqueles quadradinhos com X. Mas, quando eu cheguei aqui em Lisboa, a minha irmã menor me sugeriu um aplicativo que funciona de forma muito parecida com essa minha tabela do Excel, só que ainda dá para configurar lembretes e ele gera gráficos com relatóriozinhos do desempenho dos hábitos. O nome do aplicativo é Hábitos, só isso. Eu vou deixar também o link aqui embaixo. Então, eu estou usando esse aplicativo desde que eu cheguei aqui e é engraçado como pro meu perfil me motiva muito eu saber que eu tenho que ir lá ticar se eu fiz ou não fiz a atividade. Bom, compartilhei os meus 2 exemplos. Agora, voltando para ti, a sugestão que eu faço é a seguinte. Pega o teu resultado do teste de forças de caráter
e olha para as tuas 5 primeiras forças. Faz uma lista de todas as atividades que tu faz no teu dia, incluindo as atividades que tu não gosta. E aí, pega lá a tua primeira força, olha para essa lista de atividades e pensa de que forma essa tua força pode ser usada em cada uma dessas atividades. Fez isso com a primeira força? Pega a segunda força e faz a mesma coisa com todas as atividades, até tu ter relacionado as tuas 5 primeiras forças com toda a tua lista de atividades do dia. Se tu te dedicar para isso, eu tenho certeza que tu vai ter ótimas ideias de como alterar um pouquinho a tua rotina para poder inserir mais as tuas forças e ter uma rotina mais agradável e alinhada com quem tu és. Vou ter que pausar aqui porque eu acho que o sol ficou meio estranho. Dependendo do sol não é fácil, né? Daqui a pouco eu vou ter aí uma iluminação decente e um microfone também que muita gente me sugeriu, mas enquanto isso é o que temos. Então, concluindo, a minha intenção hoje foi te fazer refletir um pouquinho sobre a tua rotina e pensar em formas de alterar ela para ficar mais alinhada com as tuas forças de assinatura e assim ter um dia a dia mais agradável. Eu espero que tenha funcionado. Lembra de curtir o vídeo se tu tiver gostado desse conteúdo e compartilhar esse vídeo com alguém que tu acha que pode gostar também. Comenta aqui embaixo pra mim se te veio na mente alguma atividade da tua rotina que tu gostaria de alterar. Quem sabe alguém não te dá uma boa ideia. Por hoje é isso. Eu queria agradecer a tua presença aqui no canal. Eu realmente aprecio a tua audiência. Ativa as notificações do canal para mais conteúdos estratégicos e inspiradores e continua construindo a tua melhor versão. Até segunda-feira que vem. Tchau!